Estudo da matemática do quinto ano. Números naturais, tarefa 6, página 15. Sequência de números naturais e a sua divisibilidade. O enunciado do exercício fornece um quadro de números naturais, compreendidos entre 1 e 30. Temos 8 perguntas, que vamos responder sequencialmente. Primeira pergunta, a linha 1. Dos números que estão no quadro, indicar os números que são divisíveis por 2. Recordemos qual é o critério de divisibilidade por 2. Um número é divisível por 2 quando o seu algarismo das unidades é um número par. Sendo assim, da sequência de números naturais mencionados no quadro, todos os números pares são divisíveis por 2, são eles: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e 30. Primeira pergunta, a linha 2. Dos números que estão no quadro, indicar os números que são divisíveis por 5. Recordemos qual é o critério de divisibilidade por 5. Um número é divisível por 5 quando e apenas quando o algarismo das unidades é 0 ou 5. Sendo assim, da sequência de números naturais mencionados no quadro, todos os múltiplos de 5 são divisíveis por 5, são eles: 5, 10, 15, 20, 25 e 30. Recorda que os múltiplos de 5, no fundo, corresponde à tabuada dos 5. 5 vezes 1 é igual a 5, 5 vezes 2 é igual a 10, 5 vezes 3 é igual a 15, 5 vezes 4 é igual a 20, 5 vezes 5 é igual a 25 e 5 vezes 6 é igual a 30. Primeira pergunta, a linha 3. Dos números que estão no quadro, indicar os números que são divisíveis por 10. Recordemos qual é o critério de divisibilidade por 10. Um número é divisível por 10 quando e apenas quando o algarismo das unidades é 0. Sendo assim, da sequência de números naturais mencionados no quadro, todos os múltiplos de 10 são divisíveis por 10, são eles: 10, 20 e 30. Recorda que os múltiplos de 10, no fundo, corresponde à tabuada dos 10. 10 vezes 1 é igual a 10, 10 vezes 2 é igual a 20 e 10 vezes 3 é igual a 30. Segunda pergunta. O que têm de comum os números que são divisíveis por 2? São números pares, isto é, são números cujo algarismo das unidades é o 0, 2, 4, 6 ou 8. Nas colunas do divisor 2, temos a anotação do algarismo das unidades de cada um dos respectivos números do quadro. O que têm de comum os números que são divisíveis por 5? São números múltiplos de 5, isto é, são números cujo algarismo das unidades é o 0 ou 5. Nas colunas do divisor 5, temos a anotação do algarismo das unidades de cada um dos respectivos números do quadro. O que têm de comum os números que são divisíveis por 10? São números múltiplos de 10, isto é, são números cujo algarismo das unidades é o 0. Nas colunas do divisor 10, temos a anotação do algarismo das unidades de cada um dos respectivos números do quadro. Terceira pergunta. Quais os números do quadro que são divisíveis por 4? Recordemos qual é o critério de divisibilidade por 4. Um número é divisível por 4 quando e apenas quando o número formado pelos seus dois últimos algarismos, ou seja, o algarismo das dezenas e o das unidades, é divisível por 4, pelo que esse número de dois algarismos precisa de ser múltiplo de 4. Nas colunas do divisor 4, temos a anotação dos números de dois algarismos, formados pelos algarismos das dezenas e das unidades, de cada um dos respectivos números do quadro.
Sendo assim, da sequência de números naturais mencionados no quadro, todos aqueles números de dois algarismos formados pelos respectivos algarismos das unidades e das dezenas que são múltiplos de 4. São eles 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28. Recorda que os múltiplos de 4, no fundo corresponde à tabuada dos 4. 4 vezes 1 é igual a 4, 4 vezes 2 é igual a 8, 4 vezes 3 é igual a 12. 4 vezes 4 é igual a 16, 4 vezes 5 é igual a 20, 4 vezes 6 é igual a 24, e 4 vezes 7 é igual a 28. Quarta pergunta. Escreve os múltiplos de 4, compreendidos entre 32 e 132. São eles, todos os múltiplos de 4, compreendidos entre 32 e 132, o que confirma o critério de divisibilidade por 4. De que todos aqueles números de dois algarismos formados pelos respectivos algarismos das unidades e das dezenas, são múltiplos de 4. Nas colunas do divisor 4. Temos a anotação dos números de dois algarismos, formados pelos algarismos das dezenas e das unidades, de cada um dos respectivos números do quadro. Quinta pergunta. Indica os números do quadro, que são divisíveis por 3. Justifica. Recordemos qual é o critério de divisibilidade por 3. Um número é divisível por 3 quando e apenas quando a soma dos seus algarismos é um número divisível por 3, ou seja, a soma dos seus algarismos precisa de ser múltiplo de 3. Nas colunas do divisor 3, temos a anotação das somas dos algarismos de cada um dos respectivos números do quadro. Sendo assim, da sequência de números naturais mencionados no quadro, são eles 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30. Recorda que os múltiplos de 3, no fundo corresponde à tabuada dos 3. 3 vezes 1 é igual a 3, 3 vezes 2 é igual a 6, 3 vezes 3 é igual a 9, 3 vezes 4 é igual a 12, 3 vezes 5 é igual a 15, 3 vezes 6 é igual a 18, 3 vezes 7 é igual a 21, 3 vezes 8 é igual a 24. 3 vezes 9 é igual a 27, e 3 vezes 10 é igual a 30. Sexta pergunta. Escreve os números do quadro, que são divisíveis por 9. Recordemos qual é o critério de divisibilidade por 9. Um número é divisível por 9, quando e apenas quando a soma dos seus algarismos é um número divisível por 9, ou seja, a soma dos seus algarismos precisa de ser múltiplo de 9. Nas colunas do divisor 9, temos a anotação das somas dos algarismos de cada um dos respectivos números do quadro. Sendo assim, da sequência de números naturais mencionados no quadro, são eles 9, 18 e 27. Recorda que os múltiplos de 9, no fundo corresponde à tabuada dos 9, 9 vezes 1 é igual a 9. 9 vezes 2 é igual a 18, e 9 vezes 3 é igual a 27. Sétima pergunta. Escreve os múltiplos de 9, compreendidos entre 32 e 132. Recordemos qual é o critério de divisibilidade por 9. Os múltiplos de 9, no fundo corresponde à tabuada dos 9. 9 vezes 1 é igual a 9, 9 vezes 2 é igual a 18, 9 vezes 3 é igual a 27. Que é o múltiplo de 9, imediatamente inferior a 32, depois temos 9 vezes 4 é igual a 36, 9 vezes 5 é igual a 45, 9 vezes 6 é igual a 54, 9 vezes 7 é igual a 63, 9 vezes 8 é igual a 72. 9 vezes 9 é igual a 81, 9 vezes 10 é igual a 90, 9 vezes 11 é igual a 99, 9 vezes 12 é igual a 108, 9 vezes 13 é igual a 117, 9 vezes 14 é igual a 126, e 9 vezes 15 é igual a 135.
que é o múltiplo de 9, imediatamente superior a 132. Oitava pergunta. Justifica o facto de os números escritos na pergunta 7 serem divisíveis por 9. Exatamente pelo facto desses números serem múltiplos de 9, que é o que define o critério de divisibilidade por 9. Reparemos nos valores da soma dos algarismos dos respectivos números anotados na coluna do divisor 9, correspondem às somas dos algarismos de cada um dos respectivos números do quadro.